Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vocês estão assistindo aí, né, a leitura que eu estou fazendo dos apócrifos. Eu não parei, eu vou continuar. Só que eu vou dar um espaço agora, porque ontem, né, eu fiz parte aí, eu aceitei o convite do meu querido Daniel, né, de uma entrevista que ele pediu que eu participasse do canal dele, porque ele nunca entrevistou um ex-adventista. Então ele me fez o convite, eu participei, achei muito legal. Eu vou dividir essa entrevista em partes, como eu sempre faço, para não colocar um vídeo de 1 hora e 40 minutos aqui. Eu não tenho esse hábito de fazer, né, de deixar aí para assistir vídeos tão longos. Um ou outro, dependendo, aí vai ter no meu canal. Mas aqui eu vou separar em partes. Espero que você que ainda não me conhece, não conhece a minha história, a maneira que eu vejo, né, o sistema adventista, que você possa apreciar e tirar algumas dúvidas e até aprender. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos à primeira parte da entrevista. Vamos lá. Estou aqui hoje com o William Comenali para ele contar para a gente a sua trajetória na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele que esteve lá por um bom tempo, teve várias experiências e acabou abandonando o barco. Não está hoje mais nessa religião e tem muita história para contar para a gente. Por exemplo, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as origens dessa igreja, quem foi Ellen White, que é aí uma pessoa muito controversa no meio religioso cristão, as práticas e crenças da Igreja Adventista, vai falar sobre dízimo, vegetarianismo, que história é essa, hein? Eu estou curioso sobre isso aqui. Claro, como ele entrou na igreja, as experiências que ele teve lá dentro e por que, no final das contas, ele saiu. William, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Eu tive já umas 3 pessoas recomendando o seu canal, te convidar, fui lá conhecer e fiquei super feliz que você aceitou de pronto a gente bater esse papo aqui. Obrigado demais, William. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão aí, né? É um prazer estar aqui. Eu agradeço o seu convite e vou tentar passar aqui a minha experiência, né? Enquanto passei pelo Adventismo e espero ajudar as pessoas que tiverem alguma curiosidade. Para quem possa interessar que estiver vendo este vídeo, então vou deixar bem claro que todos os meus comentários é a minha visão, é a minha maneira de enxergar e raciocinar o que eu vivi dentro do Adventismo. Não vai nenhuma crítica a pessoa nenhuma. Se eu citei e vou citar nomes aqui, é somente para referência e não para atingir moral ou caráter de ninguém. Minha vida é pautada ainda nesse livro, com todos os problemas que ele tem, de inserção, de extrações, traduções mal feitas, versões de diversos tipos. Então, é tudo baseado nisso. Então, qualquer crítica que eu possa fazer, deixar claro que é somente a minha visão. Tá bom? Beleza, William. Vamos começar lá do começo, então, nas origens. Conta um pouco para gente a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como é que ela se originou. Acho que é bom a gente ver um pouquinho dessa perspectiva histórica, né, inicialmente. Sim. Um grupo de pessoas, né, que tinham a fé na volta, no regresso do Cristo, começaram a se reunir de diversas outras denominações. O Adventismo não apareceu assim, né? E essas pessoas começaram a propagar a volta do Cristo. Teve uma dessas pessoas que começou a pregar que Cristo, fazendo as contas de Daniel até 2.300 tardes e manhãs, profecia bíblica para um dia, para cada dia um ano. Então ele fez as contas, só que para um dia. Só que tarde e manhã não significa um ciclo de 24 horas. Tarde e manhã se refere a sacrifícios no santuário. Mas feita essa confusão, chegou-se à data de 1844, onde Cristo iria voltar. Pois bem,
a Igreja Adventista nasce dessa ideia, da expectativa da volta de Cristo em 1844. Oficialmente, se não me falha a memória, oficialmente a Igreja Adventista passa a existir em 1862, se não me falha a memória. Mas até então, o grupo de pessoas, ainda não denominadas como uma organização feita, né, composta, esperavam essa volta. Infelizmente, 1844, infelizmente para eles, né, 1844 veio, 22 de outubro de 1844 veio, Cristo não voltou, muitos se decepcionaram, muitos cometeram até suicídio por causa disso, porque eles abriram mão de tudo que eles tinham para ir lá para um determinado local onde iriam aguardar, né, colocaram vestes, enfim. Infelizmente, totalmente para a época errado. Alguns voltaram humildemente para as suas denominações antigas e outros, de uma maneira assim, não dando tanta importância pela frustração da volta do Cristo, porque Cristo não voltou, continuaram a tentar entender o que aconteceu. Aí, Iron Edson, se eu não me engano, passando num milharal, ele tem uma visão, segundo ele, de que a profecia das 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, eles entenderam que seria Cristo voltando para purificar a terra. Isto não acontecendo, então ele entendeu que esta data não era a volta de Cristo, e sim Cristo saindo do lugar santo no céu para o lugar santíssimo. A partir daí começaram a fazer ali um esquema para poder dizer, olha, realmente a profecia estava correta, a data estava correta, mas o evento que estava errado. A partir daí nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha só, então. Bem Deu errado. resumidamente, claro, Sim, bem sim, resumidamente. sim. Deram um jeitinho ali de não ficar incorreta essa marcação, essa data. Houve, então, uma reinterpretação do que Correto. aconteceu. É engraçado, isso aí aconteceu em várias denominações ou grupos religiosos por aí, né? Essas tentativas de cravar assim, a volta de Jesus e tudo, e eles têm depois que dar um jeitinho para consertar e, enfim, seguir na sua fé e tudo. Então, não sabia que a Igreja Adventista também parte dessa expectativa. E a Ellen White, onde ela entra aí? Ela estava ali na fundação da igreja ou ela veio depois? Qual é o papel dela? Não, é assim, aquele grupo de pessoas que começaram a se reunir, que eu disse, Ellen Hum. White era uma delas. Ah, Tá? Ela saiu da sua denominação e, ao ouvir a pregação de Cristo, voltaria em 1844, porque antes de 1844, como eu disse, foi bem resumido aí que eu trouxe, né? uhum. Houve uma previsão da data em 1843, tá? Então, já houve um erro aí. Mas ela, ouvindo essa pregação, ela abraçou, né, essa mensagem e como nesta época todas as denominações que estavam explodindo, aparecendo, e aquelas que já tinham seus profetas. E o adventismo, ou aquele grupo, não podia estar diferente. E o que aconteceu? Então, Ellen White começou a ter visões, segundo o grupo ali, segundo ela, ter visões, sonhos e visões. Então, todos os sonhos e visões que ela tinha, foi dado como se o próprio Criador estivesse falando através dela. Certo? Então, todas as datas, né, da volta de Cristo, aquilo que Cristo só mudou do lugar santo para o Santíssimo. Então, ela dava o crivo dela de que abre aspas, o Senhor tem me mostrado que esta data é a data da volta do Cristo. Compreende? Então, ela começou a ser a profetisa daquele grupo. Mais tarde, como eu disse, se não me falha a memória, em 1862 foi fundada a Igreja Adventista de uma maneira oficial, com atas e tudo mais, e ela sendo
até a sua morte em 1915, a profetisa do Senhor. E tudo que ela escrevia, hoje não mais, não dão mais esse rótulo, mas quando eu estive na Igreja Adventista, absolutamente as mais de 100 mil páginas que ela, entre aspas, escreveu, foi dado e era dado como inspirado por Deus. Esse foi o papel de Ellen White. Então, ela escreveu diversas orientações. Orientações sobre lar e família, orientações sobre a igreja, como deveria se comportar, sobre as doutrinas. As doutrinas eram colocadas e ela escrevia dando o seu crivo de profetisa. Compreende? Ela não foi uma... podemos dizer que ela foi uma cofundadora, mas o papel dela era a nossa profetisa que está dando o crivo. Então, tá certo. Mas aí você disse que hoje não é assim mais na igreja adventista, mas eles não consideram mais os escritos dela como inspirados por Deus? Revisaram isso aí também? É assim, é constrangedor para o adventismo o que eu vou dizer agora. É que lá é assim, ó, que até uns 50, 60, 70 anos atrás, um membro da igreja dificilmente sabia escrever o seu próprio nome. Hoje, o mundo vive assim, ó, né? Informação de zero, informação na hora. Então, hoje, os absurdos que Ellen White escreveu, dizendo que tem o crivo de Deus no que ela estava escrevendo, porque era o próprio Deus, né, o anjo auxiliador dando o crivo, hoje não dá mais para dizer que aquilo foi inspirado por Deus. Então, hoje, as pessoas, o adventismo diz que nem tudo foi inspirado. Algumas coisas que ela escreveu foi de uma opção dela, do próprio entendimento dela. Então, por isso que eu disse que hoje não mais isso. Mas na minha época, na década de 80, quando eu estive no adventismo, pregava-se, eu preguei muito isso, né? Porque é aquela coisa, você compra um peixe e você revende ele, né? Mas ainda bem que assim, veio a tecnologia da informação que desmistificou não só o adventismo, como muitas outras denominações por aí. Então, é por isso que eu disse que hoje não mais. Se você quiser, eu dou um exemplo de alguns absurdos que Ellen White escreveu, dizendo que aquilo era inspirado por Deus. Pode ser, pode exemplificar. Legal. Então, ela chega ao ponto de dizer que o amálgama, o que é? A mistura de ser humano com animais, nasceram bestas, e nas entrelinhas ela deixa entender que são pessoas da raça negra. Entendeu? Então, Que não, é assim, ela dá diversas orientações dizendo que racismo brancos... descarado aí, né? Uhum. Então, mas assim, lá em 1800, quem é que tem acesso à informação? Ninguém. Pouquíssimos, né? Então, ela chega ao absurdo de dizer que brancos não deveriam se casar com negros para não trazer para a sua prole um prejuízo por causa da raça. E alguns deles dizem assim, alguns dos adventistas dizem assim, William, você está sendo desonesto no seu comentário, porque ela fez essa orientação, porque na época, né, em 1800, aquela virada toda, 1840, 1860, 1870, 1890, havia o problema do quê? Dos negros do sul, os negros do norte, entendeu? Então, aí Tinha, eles dizem que Ellen White estava dando um conselho para os filhos não sofrerem o problema do racismo na América, compreende? Aí eu rebato o seguinte, olha, sinto muito, mas Salomão casou-se com Sulamita, né? Uniu-se com ela e ela era uma negra. E eu não vejo nenhuma advertência de nenhum profeta, o Criador falando através do profeta, para que essa união não fosse feita por causa de qualquer tipo de constrangimento. E olha que na época lá de Salomão e tudo mais, havia muito preconceito racial.
A única observação que era feita era que os israelitas, os hebreus, não podiam casar com mulheres de outras nações, mas não fala nada de cor. Eu rebato dessa maneira. Uma outra bobagem que Ellen White fala, né, que dizia que era tudo inspirado, é que tomar café é pecado, tomar chá era pecado. Mas quem é que ia? Por quê? Porque ela diz o seguinte, vou falar por quê agora. Quem é que ia checar isso, essa informação na Bíblia? Ninguém. Ellen White falava, as pessoas tomavam como verdade. Por quê? Porque aí já entra lá naquela coisa da alimentação, né? E, segundo Ellen White, o café mexe com o raciocínio do ser humano, com o estado mental do ser humano, e impede que o ser humano, que o homem, tenha uma comunhão total com o Criador. São coisas absurdas, mas tem muito mais. Lá no meu canal, lá eu tenho uma série de vídeos lá que eu falo das que o título é inclusive esse: Ellen White só pode estar de brincadeira. Tem diversas coisas. Então, hoje, eles não dizem mais que é tudo inspirado, porque não dá mais para trazer como inspiração do Criador coisas absurdas como essa.